Uau! Que moral, hein? Obrigado. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Tem gente queimando por Jesus aí? Uau, que atmosfera. Glória a Deus. Irmãos, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade que o Senhor me dá. E eu quero pedir você para abrir a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia, por favor. Evangelho de Marcos, capítulo de número 6. Esse mês de agosto, eu fiz as minhas devocionais no Evangelho de Marcos. E o Senhor falou algumas coisas no meu coração, e quando foi me dada essa oportunidade para ministrar uma palavra ao seu coração, eu optei por falar sobre o capítulo 6 do Evangelho de Marcos. Vamos ler o versículo 1. E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o acompanhavam. Pode botar o 2. Com a chegada do sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos dos que escutavam ficavam admirados e exclamavam: de onde lhe vem tudo isso? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? Amém? Esse Evangelho de Marcos é um evangelho muito especial, porque ele fala muito sobre as ações de Jesus. E é muito fácil você perceber Jesus em ação nesse evangelho. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção no Evangelho de Marcos, principalmente no capítulo 6, é porque o capítulo 6 é um capítulo que fala sobre oportunidades. O capítulo 6 é um capítulo recheado de oportunidades. E é muito interessante isso, porque o capítulo que antecede, que é o capítulo de número 5, nós vamos ver pessoas que aproveitaram as oportunidades que lhe foi dada. E isso é muito interessante, porque no capítulo que antecede o capítulo 6, que é o capítulo 5, Jesus está em um lugar, mas no capítulo 6 ele vai para outro lugar. No capítulo de número 5, Jesus está numa cidade chamada Cafarnaum. Essa cidade foi uma cidade muito importante no ministério de Jesus. Foi lá que Jesus operou muitos milagres, realizou muitas curas, pregou para muita gente, sarou muitas pessoas, perdoou muitos que precisavam de perdão, e muitos que precisavam de salvação foi alcançado. Mas o texto do capítulo 6, ele vai seguir falando mais forte ainda sobre oportunidades. E eu, pensando sobre oportunidades, eu comecei a refletir algumas coisas. E olha só que interessante. A palavra oportunidade, ela nasce de uma outra palavra de origem romana antiga. A história diz que a palavra oportunidade vem do nome de um vento. Os romanos antigos gostavam de dar nomes aos ventos. Ventos desfavoráveis, ventos favoráveis. Logo, o vento favorável foi dado o nome de oportunidade, ou seja, o nome de obiportos. Você pode repetir comigo? Obiportos. Repita mais uma vez: obiportos. Obiportos era o nome que os romanos antigos davam ao nome do vento favorável que soprava e empurrava os navios do mar para o porto. Esse vento soprava e empurrava os navios para o porto. Logo, eles deram esse nome ao vento de obiportos. Daí nasceu a palavra oportunidade, um vento favorável que te leva para o porto.
O vento não é Jesus, mas o porto é Jesus. Oportunidade é aquilo que te tira do lugar aonde você está e te leva favoravelmente até Jesus. Por que esse texto é um texto de oportunidade? Esse texto é um texto de oportunidade porque do capítulo de número 6, do versículo 1 até o versículo de número 56, você vai ver que existem várias oportunidades aqui. Muitas oportunidades foram aproveitadas por meio da fé, mas muitas oportunidades foram desperdiçadas por conta da incredulidade. É sobre isso que eu quero falar essa noite com vocês. É dividir o meu secreto com vocês sobre as oportunidades que Cristo nos dá. Você pode pegar na mão de alguém e dizer: as oportunidades que Cristo nos dá. Sacode a mão dele mais forte e diz: meu irmão, você precisa aproveitar as oportunidades que Cristo te dá. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? O texto começa dizendo: e partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos os seguiram. A primeira pergunta que a gente faz é: partindo de onde? Eu falei no começo, Cafarnaum. Jesus está em Cafarnaum e parte para a sua cidade, por nome de Nazaré. Quando ele chega em Nazaré, no dia de sábado, a Bíblia diz que ele vai ensinar na sinagoga. E dentro da sinagoga, ele prega uma mensagem para os nazarenos. Só que eu quero te atentar para uma outra realidade, porque essa não é a primeira vez que Jesus está pisando em Nazaré. Esta é a segunda vez que Jesus pisa em Nazaré. Então aonde foi a primeira? Lucas capítulo de número 4, versículo de número 16. O texto diz que Jesus, depois de sair do Jordão, ser batizado, o Espírito do céu aparece e Deus fala: esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. Ele sai das águas batismais do Jordão e a Bíblia diz que o Espírito Santo o impulsiona a ir para o deserto. Ele vai para o deserto, passa um prazo de 40 dias e 40 noites sendo tentado. E o texto diz que quando ele saiu do deserto, ele foi para Nazaré. Mas eu gosto muito de uma expressão que Lucas usa, porque Lucas diz que ele chegou em Nazaré na autoridade do Espírito. Isso aqui já é um paradoxo para a gente abrir e glorificar a Deus. Por quê? Porque o mesmo Espírito que estava com ele no batismo é o mesmo Espírito que estava com ele no deserto. O mesmo Espírito que estava no batismo no deserto estava com ele indo para Nazaré. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar para você. No teu secreto, o que vale não é o ambiente, o que vale é Jesus que está com você. No teu secreto, o que vale não é o que a gente é, mas sim o Espírito Santo que trabalha em nós. Aleluia. O ambiente pouco importa, mas se o Espírito Santo estiver com você, ei meu irmão, não tem capeta, não tem diabo, não tem palavra contrária que possa impedir alguma coisa contra a tua vida. Ele entra dentro da sinagoga, Lucas capítulo 4. E quando ele entra dentro da sinagoga, o texto diz que ele era de costume entrar na sinagoga. Eu gosto disso porque o texto de Lucas diz que Jesus era acostumado a ir para o culto. Diga para alguém que está perto de você: Jesus ia para o culto, irmão. Aleluia. Era de costume Jesus ir para a sinagoga. E quando ele entra dentro da sinagoga, foi-lhe dada a oportunidade de ministrar. E o texto diz que foi-lhe dado o rolo do livro do profeta Isaías. Pega isso aqui. Quando ele pega o livro do profeta Isaías, ele começa a dizer as palavras de Isaías capítulo 61. Você pode colocar para mim, por favor?
Isaías capítulo 61. Jesus começa a dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar. Cadê? Não. Isaías 61. E o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos aprisionados da escuridão. Versículo 2. Para anunciar a todos o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que são tristes. Sabe o que está acontecendo aqui? Jesus sai de Cafarnaum, entra em Nazaré, e quando ele chega em Nazaré, que é a sua cidade, foi ali que ele cresceu, foi ali que ele morou, foi ali que ele trabalhou. Quando ele chega ali, ele se revela para os nazarenos, mas esse é um Jesus que eles não conheciam. Eles conheciam Jesus, filho de Maria. Eles conheciam o Jesus carpinteiro. Eles conheciam o Jesus que era chamado Nazareno, mas eles não conheciam o Jesus Messias. E é aqui que Jesus está dizendo, porque depois que ele entrega o rolo, ele senta e todo mundo fica olhando para ele esperando. E aí? O que isso quer dizer? E ele diz: hoje se cumpriu o que está escrito nesse livro. O problema dos nazarenos não é a palavra de Isaías. O problema dos nazarenos é a aplicação da mensagem de Jesus. Porque Jesus começa a aplicar a mensagem. E ele começa dizendo: no tempo da fome, existia muitas viúvas em Israel, mas quem recebeu o profeta Elias foi uma estrangeira. Nos dias de Eliseu, existia muitos leprosos, mas quem foi sarado da lepra foi Naamã o sírio. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Nazaré, eu te conheço, eu sei que vocês têm o coração e o rei na barriga, vocês se acham melhor do que todo mundo, mas eu vim aqui, não é para fazer um oba-oba, eu vim aqui para dizer para vocês que há salvação para o coração endurecido de vocês. Eu vim aqui para dizer que eu sou o Messias que quebra a corrente dos presos. Eu sou o Messias que perdoa os pecados do mundo. Aleluia, oh glória a Deus. Mas olha para mim, porque em vez de os nazarenos aproveitarem a oportunidade de Jesus que está se revelando no meio deles, eles olham para ele e só conseguem enxergar o carpinteiro. Eles olham para ele e só conseguem enxergar o filho de Maria. E aí eles ficam irados com Jesus. A primeira coisa que está acontecendo aqui é a oportunidade de conhecer o Senhor. Irmãos, a oportunidade de conhecer o Senhor, Jesus concedeu a Nazaré a oportunidade de o conhecê-lo mais profundamente. Jesus estava dando a Nazaré a oportunidade de o conhecer mais intimamente, mas o coração endurecido deles não deixou eles conhecerem Jesus. E em vez de conhecê-los no secreto, eles planejaram matar Jesus. Olha para mim que eu quero dizer uma coisa para você. No secreto é onde Deus se revela aos seus filhos, e é no secreto que a gente aprende algumas coisas. A primeira coisa que Nazaré aprendeu é que no Evangelho a gente aprende que ninguém é melhor do que ninguém. No Evangelho a gente aprende que o Evangelho é aberto para todo mundo. O Evangelho é aberto para gordo, eu estou aqui. O Evangelho é aberto para magro, Netinho está aqui. O Evangelho é aberto para alto, sei lá quem é alto aqui, mas tem alguém aqui. Mas o Evangelho é aberto para todo mundo, e não existe posição. Quando eu entrei aqui, a Débora estava dizendo: não adianta teu carro, tua conta, não adianta nada. O que adianta é um coração verdadeiramente quebrantado e contrito diante de Jesus. Oh glória. Perceba, Nazaré perde a primeira oportunidade. Jesus se desvia deles e vai embora.
E o texto diz, em Marcos, capítulo de número 6, que agora pela segunda vez, Jesus volta em Nazaré. Quando Jesus chega em Nazaré, dessa vez ele chega diferente. Ele não chega para impressionar, mas ele chega num outro nível. Porque na primeira vez, ele não estava acompanhado de seus discípulos. Mas agora o texto diz que os seus discípulos foram com ele. Entenda, Jesus está chegando em Nazaré nessa segunda vez como um rabino, como um mestre, como um professor. Mas quando Jesus chega em Nazaré, ele não muda a mensagem, ele não muda o discurso. Ele começa a pregar exatamente a mesma coisa. Nazaré perde a oportunidade pela primeira vez de conhecer o Senhor. E nessa segunda vez, Jesus concede a mesma oportunidade de conhecê-lo. O que importa é conhecer o Senhor. Entenda, Jesus não vai partir para a próxima lição enquanto não aprendermos a primeira. O problema é que a gente quer partir para a segunda lição pulando etapa da primeira. A primeira lição da escola do Evangelho é: conheça o Senhor. Conheça o Senhor. Conheça o Senhor. Qual foi o problema de Nazaré? Que não deixaram eles aproveitarem a oportunidade de conhecer o Senhor? Incredulidade. E eu marquei aqui 3 coisas que a incredulidade faz. Primeiro, a incredulidade nos faz perder a oportunidade. Eles perderam a oportunidade de conhecer o Senhor melhor. Eles perderam a oportunidade de vivenciar o que as outras cidades viveram. Mas a segunda coisa que a incredulidade faz conosco: a incredulidade nos faz viver uma vida rasa. Jesus estava mostrando algo profundo para eles. Jesus estava mostrando ele, o Messias Salvador do mundo. Mas tudo que eles conseguiam enxergar era um carpinteiro. Tudo que eles conseguiam enxergar era um filho de Maria. Tudo que eles conseguiam ver era alguém comum que cresceu com eles, comeu com eles e nada mais do que isso. O problema não é o que Jesus não mostrou. O problema é o que a incredulidade deles não deixaram ver. O problema é que a incredulidade entra na nossa vida e não nos faz entender que a vida é uma vida que Deus quer nos levar para o profundo. Mas em decorrência disso, nós ficamos presos numa vida rasa, sem profundidade, sem Bíblia, sem Deus, sem graça. E aí depois a gente reclama: por que que não acontece? Por que que não vai? Por que que não faz? Por que que não acontece? É simples, é porque a primeira etapa não foi cumprida. E qual é? É a vida no profundo. Mas a terceira coisa que a incredulidade faz conosco: a incredulidade nos impede de viver coisas maiores. No versículo 5, a Bíblia diz: e não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou poucos enfermos, impondo-lhes as suas mãos. Entende isso aqui? Jesus não ficou bloqueado de fazer alguma coisa. É simples. Jesus olhou para a casa de Nazaré e disse: não tem fé. E se não tem fé, não tem atmosfera para milagre. Não tem fé. E se não tem fé, não tem ambiente para coisas maiores. Como está a tua casa, meu irmão? Será que é a incredulidade que tem habitado nela? Ou será que a fé que está ali? Eu gosto desse paradoxo, porque o texto diz que Jesus fica escandalizado. Mas o texto diz, a Bíblia diz, que o centurião, quando manifestou a fé, admirou Jesus com a fé dele. Entenda, eu não quero ser alguém que faz Jesus ficar perplexo por ser incrédulo. Eu quero ser alguém que move o coração de Deus através da fé. Aleluia.
Mas a segunda oportunidade que eu vejo aqui é a oportunidade de pregar a palavra. No versículo de número 7 ao versículo de número 13, Jesus sai de Cafarnaum, envia os discípulos de 2 em 2 para pregarem a palavra. E nesse envio de pregar a palavra, ele diz para eles e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão um bordão, nem um alforje, nem um pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias e que não vestissem 2 túnicas. E lhes dizia: na casa em que entrardes, ficai nela, até partirdes dali. E quando algum vos não receberem, nem vos ouvirem saindo dali, sacudi o pó, que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo, haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. Aí o texto do capítulo 12 diz assim: e saindo eles, pregavam ao povo que se arrependessem. A segunda oportunidade que Jesus dá aqui, que nós temos em Cristo, é a oportunidade de pregar a palavra. Até aqui era Jesus o pregador. Até aqui era Jesus quem tinha autoridade contra os demônios, contra as doenças. Mas aqui ele chama os discípulos e diz: eu estou dando autoridade para vocês. Vão e preguem a palavra. Antes, os discípulos não tiveram essa oportunidade. Mas agora eles estão tendo essa oportunidade, sendo enviados de 2 em 2. Eu aprendo uma coisa aqui. A primeira coisa que eu aprendo é que pregar a mensagem de salvação é uma oportunidade. Eles não saíram pregando vida financeira. Eles saíram pregando a mensagem que aprendeu com o seu mestre. Arrependam-se. Arrependam-se. Só que eu gosto muito de uma coisa aqui, porque o principal não é a maravilha que eles iriam fazer. O principal era a mensagem que eles carregavam na boca e o estilo de vida que eles viviam. Porque Jesus chama eles e diz: eu não quero que vocês levem nada. Entenda, Jesus aqui não está dizendo para eles: vivam com um atestado de pobreza. Não é isso. Jesus está dizendo: vão com uma mensagem de arrependimento e uma vida inteiramente dependente de Deus. Pregar a palavra é uma oportunidade que Cristo nos dá, de pregar a salvação. Eles são homens pecadores, com uma palavra de salvação na boca. A Bíblia diz que eles foram enviados com uma mensagem do reino. Lucas capítulo 9, versículo 2, diz que eles foram com uma mensagem proclamar o reino de Deus. Então não é só homens pecadores com uma mensagem de salvação, são homens que estão levando uma mensagem do rei. Oh glória! Pregar é uma oportunidade porque levamos a palavra do rei. Mas a terceira coisa é porque enviou-lhes para pregar o arrependimento. Arrependidos com uma mensagem de arrependimento. Eles estão arrependidos de seus pecados. Eles estão sendo moldados por Jesus e agora estão indo de 2 em 2 pregarem a palavra. Eu acho fantástico isso, porque isso é uma das coisas que o secreto nos revela. Isso é uma das coisas que o secreto fala conosco, e eu termino aqui. No livro do Richard Foster, Celebração da Disciplina, ele diz que a vida devocional não é para usar o concurso da fé. A vida devocional não é somente para os grandiosos da fé, mas a vida devocional é para pessoas e homens comuns. Aleluia. E talvez alguém possa pensar:
mas eu não tenho nada para pregar a palavra. Mas é isso mesmo, você não tem nada. É Jesus quem dá tudo. Mas talvez você fique pensando, meu Deus, mas como que eu posso ir? Primeira coisa, arrependa-se. E depois, cumpra o propósito que Deus tem para você. Você pode ficar de pé? Deus está nos dando a oportunidade nesses dias de conhecê-lo mais. Deus está nos dando a oportunidade nesses dias de nos arrepender e queimar de amor e de paixão por Ele. Eu quero que você feche seus olhos agora. Eu quero que você feche os teus olhos agora. E eu quero dizer algo para você. Oh, aleluia. Você é de Deus. Nada até aqui foi por acaso. Tudo foi conduzido pelo Espírito de Deus. E eu não poderia pregar sobre oportunidade sem dizer isso para você agora. Oportunidade é um vento favorável. E esse vento favorável não pode ser perdido. Então eu quero te dizer agora, você tem uma oportunidade de se arrepender e entregar sua vida a Jesus. Pregador, o que eu faço? Corre para o altar agora. Pregador, mas eu já me arrependi. Eu já sou de Jesus. Mas você não tem aproveitado as oportunidades que Cristo tem te dado. De viver uma vida mais profunda nele. E de conhecê-lo mais. Hoje é o dia. Agora é a hora de você aproveitar essa oportunidade e reatar a aliança com Ele. Corre para o altar agora que eu quero orar por você. Isso. Todas as cadeias que te prendem agora seja quebrada. Na autoridade do Espírito Santo. Pregador, mas o meu caso eu estou aqui. E eu quero Jesus na minha vida. Então corre para o altar agora também. Oh, aleluia. Eu quero orar por você e entregar a minha oportunidade. Oh, aleluia. Em nome de Jesus. Reata a tua aliança com o Senhor hoje. Não perca esse vento favorável de intimidade com o Senhor. De deixar Deus trabalhar na tua vida, no teu coração. Dá a tua vida e o teu coração para Ele. Eu não te garanto coisas boas, materiais, mas eu te garanto verdadeira paz, alegria, plenitude de vida. Eu te garanto satisfação plena em Cristo. Eu te garanto que essa inquietação do inferno, que não te deixa viver a plenitude de Deus, nunca mais vai te incomodar. Porque em Cristo há liberdade e nele são feitas todas as coisas. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, Jesus. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Oh, aleluia. Eu sigo
confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória Queremos ver. quero ver. Você pode levantar a tua voz e cantar